Diz assim a palavra do nosso Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Faremos a leitura mais uma vez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã tão especial, onde nós tivemos a oportunidade, que o Senhor mesmo nos deu, de orarmos, de lermos a Tua Palavra, de cantarmos louvores ao Teu nome, de realizarmos, ó Deus, o sacramento do batismo. E agora, Senhor, obrigado porque o Senhor compartilhará a Tua Palavra conosco. Abre o nosso coração, ministra as nossas vidas, ó Pai, para que possamos entender de fato o que é o Natal. Fale conosco, Pai, nessa manhã, pela Tua misericórdia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, sem dúvida alguma o nosso coração ele se enche de alegria e de expectativa quando nós nos aproximamos dessa data tão especial. Entretanto, eu gostaria de fazer algumas considerações para que a gente de fato pudesse entender esse texto que nós acabamos de ler, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De fato, o Natal, ele é a principal festividade do ano, e não só para crentes, mas também para não crentes. O Natal é a data mais importante da história da humanidade. A única diferença é que os crentes, eles reconhecem Jesus como Salvador. O ímpio não reconhece, mas isso não muda o fato da sua importância, porque Deus se encarnou. Tanto como o pastor Rodrigo disse na intercessão sobre a doutrina da encarnação, ela para alguns estudiosos inclusive é mais contundente do que a própria doutrina da ressurreição, porque imagina o absurdo de Deus se encarnar, de Deus simplesmente se fazer homem, terráqueo, vindo da sua glória. O Salvador, o Criador de todas as coisas, ele se torna um bebê e passa toda a sua infância na normal progressão. Não sabe ler, não sabe falar, só sabe resmungar, olhar para o teto, olhar para o nada. Aquele que fez todas as coisas agora totalmente dependente da ajuda dos seus pais. Aquele que com sua boca criou todas as coisas, agora precisa ser alimentado na sua boca. Então o Natal, ele é a principal festividade do ano, é o principal evento do ano, independente se nós não sabemos com exatidão qual tenha sido a sua data. Isso não muda o fato que hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Isso é muito importante destacar, porque cada vez mais a ênfase do nascimento ou da vinda de Jesus, ela está sendo esquecida. Nós talvez estamos tendo um tempo de reflexão agora que nós saímos das nossas casas para vir para o culto, e estamos falando disso. Ontem à noite aqueles que vieram na cantata, mas o nascimento, a vinda de Jesus, ela foi ano a ano sendo substituída por apenas uma mensagem de paz, de boas festas, uma boa festividade. Os presentes, a expectativa de ganhar alguma coisa à meia-noite, enche o nosso coração de alegria e esperança mais do que a vinda do Salvador. Nós estamos preocupados
na véspera de Natal com a ceia, o assado que vamos levar logo mais para as nossas famílias. Estamos preocupados com a logística de receber os familiares. Nós estamos correndo ao shopping, ao supermercado, às lojas que estão abertas para comprar os presentes. E com isso, o seu sentido, a ênfase da vinda de Jesus, ela está sendo cada vez mais esquecida. Temos aí a figura do Papai Noel, que tomou e solapou, pelo menos na grande parte da sociedade, a figura de Jesus. E com isso eu não estou dizendo que você não deve comemorar o Natal, que você não deve ter uma ceia maravilhosa, que você não deve presentear, que você não precisa ter alguém, às vezes um tio na família, se vestindo de Papai Noel. Esse não é o problema é quando nós, crentes, perdemos de vista a ênfase da vinda e do nascimento de Jesus, porque lá em Gênesis, capítulo 3, verso de número 15, é anunciada a nossa redenção, onde viria o descendente da mulher, e ele pisaria na cabeça da serpente. Ali Deus já estava promulgando a sentença final: haverá alguém que algum dia virá a essa terra e colocará o fim na perdição do ser humano. E quando Jesus nasce, simplesmente a concretização da promessa bendita, aquele que os pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, vislumbravam lá no futuro. Simplesmente o evento da humanidade. Deus, ele vem e de uma vez por todas ele finaliza, encerra a obra das trevas. O nascimento de Jesus é o grande evento, é aquilo que a humanidade esperava, é o cumprimento daquilo que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, no verso de número 15. O pai da igreja, Atanásio de Alexandria, ele dizia: Deus se fez homem para que a humanidade pudesse se tornar filho de Deus. Não existe nada mais contundente do que isso. E ainda assim, nós poucas vezes refletimos na importância do Natal. Então a pergunta é: o que é o Natal? O Natal é a data onde se divulga à humanidade que a salvação nos é dada em Cristo Jesus como um presente. Essa é a definição de Natal. Natal é a data onde nós divulgamos para a humanidade caída que a salvação é dada em Cristo Jesus como um presente. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque esse presente foi dado a nós, e não pelos nossos méritos, mas pela graça divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que a gente possa entender o texto de João, capítulo 1, verso 14, eu gostaria que nós pudéssemos voltar na história de Jesus lá em Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, porque a mensagem de Isaías, capítulo 9, que o João Fardim leu no início desse culto, vai enfatizar que o povo estava em trevas e que Deus mandaria a sua luz. Se nós olharmos aqui, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 4, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é essa luz que rompe no meio de um mundo de escuridão. E para que a gente possa entender algumas coisas sobre o sentido do Natal, eu quero convidar você a voltar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Se o Natal é a divulgação que a salvação nos é dada em Cristo como uma promessa, ou como um cumprimento da promessa, um presente de Deus, nós vamos ver esse primeiro aspecto já em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 17. Irmãos, esse trecho da palavra de Deus narra a genealogia
Tanto que nós podemos mudar nascimento de Jesus por vinda de Jesus. Por que talvez seja mais adequado chamar essa data de a vinda de Jesus ao mundo do que nascimento de Jesus? Porque o nascimento parece um evento aleatório. Um casal decide ter um bebê e esse bebê nasce. A despeito da soberania de Deus e da providência de Deus e da vontade divina, as crianças nascem. Mas quando nós pensamos na vinda, é algo planejado há muito tempo. Há muito tempo. Tanto que Mateus ele começa a narrar uma genealogia que vai desde Abraão até o nascimento de Jesus, como parte de um plano especial, um plano único. Não houve aleatoriedades, houve um programa, houve um plano, começo, meio e conclusão, tudo muito bem organizado, elaborado. Tanto que nós não chamamos aqui Maria de mãe de Jesus, mas Jesus ele teve as suas mães, e pelo menos 5 delas se destacam aqui nesse texto. A primeira delas, nós vamos ver no verso número 3, que é Tamar. Tamar, ela teve que se deitar com seu sogro, Judá. Olha, o sogro se deitando com a sua nora. E daí vem a descendência de Jesus, de uma genealogia que aparentemente ela é estranha. Depois lá no verso de número 5, nós temos o nome de uma outra mãe, Ruth, uma estrangeira, assim como Tamar, que se nós olharmos a história do livro de Ruth, ela sofreu um grande revés na sua vida. O seu marido morreu, e não tinha ninguém que assumisse a responsabilidade sobre ela, até que ela vai e encontra um parente remidor de Noemi, que é Boaz, e ela se torna avó do rei Davi. E por falar em Davi, lá no verso de número mais adiante, 6, mais uma mulher aqui aparece, Batseba, mãe de Salomão, que também está na linhagem de Davi, de Jesus. E a gente se lembra que Batseba e Davi, eles têm um ato de adultério. E antes disso ainda a gente tem Raabe, ainda aqui na genealogia, no verso de número 5, que também era uma estrangeira prostituta, e deu abrigo aos israelitas quando eles entraram em Jericó. E aí o plano vai avançando até que se encerra com Maria, uma mulher que se dizia grávida do Espírito Santo. Imagina essa notícia na comunidade. Imagina essa notícia na pequena cidade de Belém, onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo. E aqui na genealogia nós vamos ver a primeira mensagem do que significa o Natal, a vinda de Jesus. Porque com a história da genealogia, o que Jesus está nos mostrando é que pessoas excluídas, pessoas anônimas, sem um berço de ouro, podem ser introduzidas à família da fé. E essa é a grande mensagem do Natal. Jesus, o nascimento dele, abarca gente de toda língua, raça, tribo e nação na família de Deus. Isso é maravilhoso, porque se nós olharmos lá no primeiro século, há uma história que diz que o rei Herodes, que quis matar todas as crianças quando descobriu o surgimento de um novo rei, ele excluiu pessoas da sua genealogia, para que não soubessem
de pessoas inglórias que estavam na sua linhagem familiar. Porque hoje em dia, quando alguém vai se apresentar, você mostra o seu currículo Lattes, você mostra os seus cursos, a sua profissão, seu know-how. Na época bíblica não existia isso. O currículo de uma pessoa era a linhagem dela, a família dela. Quem é o seu pai? Quem é sua mãe? Quem foram os seus tios? E aí, quando Mateus apresenta a genealogia de Davi, existem manchas, existem rasuras, mas o que Jesus ele está dizendo é justamente isso, que pessoas excluídas, anônimas, sem berço de ouro, podem ser introduzidas na família de Deus. Pense na sua história, como penso na minha história. Quem de nós poderia se auto-intitular digno de fazer parte da família de Deus? E o Natal é esse grande presente que foi nos dado de graça. O presente que, com o nascimento de Jesus, nos deu a oportunidade de pertencermos à sua família, a família de Deus. Irmãos, as nossas escolhas, elas não representam as escolhas de Cristo, graças a Deus, porque nós somos muito seletivos em muitas coisas. Alguma coisinha basta para que a gente vire a cara para alguém, ignore a pessoa, não resolva uma situação. Alguma coisa acontece para a gente dar o gelo em alguém, matar a pessoa no nosso coração. Mas não é isso que nós aprendemos com Jesus. Imagina se você pudesse escolher as pessoas que fizessem parte da sua genealogia. Mas o que Jesus está nos dizendo, que Ele escolhe de uma maneira totalmente diferente. Não há mérito qualquer no indivíduo a quem Ele escolhe, simplesmente a escolha dele é uma escolha pela graça. Então, melhor do que o presente que você vai ganhar de amigo secreto nessa noite, ou a fatia de torta que você comerá, é saber que nós fomos incluídos na família de Deus. E é o nascimento de Jesus que faz isso. O nascimento de Jesus, há uma mudança, não é mais apenas os judeus, mas agora o Evangelho se escancarou para toda a humanidade. Segundo sentido que o Natal nos dá, meus irmãos, nós vamos ver a partir do verso 18, e aqui eu gostaria de ler esse texto do capítulo 1. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Que situação! José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, porque isso era um escândalo naquele tempo. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado,
e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Apesar de termos esse registro num texto muito pequeno, tente imaginar a crise de José. Porque Maria tinha certeza que ela estava grávida, sem nunca ter tido relações sexuais com nenhum homem. O anjo do Senhor havia falado com Maria, mas e José? O noivado era o grande momento, a família estava envolvida, a comunidade estava envolvida, nos casamentos toda a comunidade estava envolvida intimamente. De repente, a barriga dessa mulher começa a crescer, e ela chega para José e fala: José, eu tenho uma notícia para te dar, você vai ser pai. José fala: mas como assim? Então, José, é um pouco mais complicado do que parece. Você vai ser pai, mas não é seu o bebê, ele é gerado do Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Como você receberia, homem, uma notícia dessa? Imagina a crise de José. Quanto tempo levou para ele processar isso? A gente acha que, pelo texto assim, ela deu a notícia, ele foi dormir, já teve o sonho. A gente não tem como cravar isso. Mas a verdade é que na sua crise pessoal em receber Maria, ou até mesmo fazer uma separação adequada, talvez José estava pensando: vou deixar Maria aqui, vou fugir para outra cidade, vou mudar de estado, de país. Melhor que eu tenho que fazer é isso para preservar a dignidade dela. Mas num certo momento, enquanto ele estava refletindo sobre isso, apareceu um anjo do Senhor. E olha a primeira coisa que o anjo do Senhor diz: José, filho de Davi. José, você se lembra que um dos títulos do Messias é filho de Davi? José, lembre-se de que o Messias virá da tua linhagem, da tua família, da tua descendência. Você está envolvido num plano que é maior do que você. E você está tendo o privilégio de ser aquele cujo momento se deu agora. É com você, José, que Deus nascerá. É na sua vez que o prometido que pisaria a cabeça da serpente nascerá. Todo o projeto da vinda dele está culminando agora, José. Que privilégio, que privilégio. Mas José aqui então ele recebe Maria como esposa e assume a paternidade de Jesus. Agora não pense que o fato de José ter assumido Maria, que isso se tornou algo mais fácil. Porque num primeiro momento ele fugiria, ele não lidaria com a situação, mas agora ele tem que lidar com a situação. Agora ele está andando com uma jovem que está grávida, e a comunidade sabe que eles não casaram. Imagina o que José teve que ouvir, o que Maria teve que ouvir. Por isso que quando Jesus está no ministério dele, e as pessoas do modo como uma chacota dizem: não é esse o filho de Maria e de José? Quer ser o Messias?
Nós sabemos da história familiar dele, do rolo que foi lá atrás. Mas José aqui, ele assume, e ele assume os riscos, ele assume as falas malditas, ele assume as especulações a respeito da sua vida e da sua família. E essa aqui é a segunda mensagem do Natal, que as nossas crises pessoais, elas podem sim ser vencidas pela promessa. A crise pessoal de José foi vencida pela promessa. Irmãos, a verdade é essa, que se Cristo entrar na sua vida, você pode dar um beijo de despedida na sua reputação pessoal. A verdade é essa. Se Jesus é o Senhor da sua vida, do seu coração, dê um beijo de despedida na sua reputação, na sua maravilhosa reputação pessoal. Fala: obrigado, mas até nunca. Porque quando nós somos encontrados por Cristo, nós somos transportados para um outro reino, para um outro propósito de vida. E é assim, porque muitas vezes nós temos as nossas crises pessoais, nós temos os nossos problemas, nós temos a nossa luta em nosso coração entre aquilo que significa ser um cristão no mundo. Vamos viver igual ao ímpio, ao mundano, ou vamos viver o que a Bíblia diz? Nós estamos nessa crise. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, essas crises precisam ser vencidas. Elas precisam ser, porque nós olhamos para Jesus e falamos: vale a pena. Por Cristo vale a pena. Por Jesus vale a pena eu lidar com isso, eu passar por aquilo. José, quando ele estava vendo Jesus quem era, ele disse: vale a pena receber esse tipo de olhar dos meus vizinhos, receber essas acusações sem base, mas são acusações. Por Cristo vale a pena. E nós precisamos, na verdade, nisso é ter coragem. Nós precisamos ter coragem para suportar o desprezo do mundo, porque o cristão, ele vai lidar com o desprezo do mundo. Esse mundo não é o nosso habitat natural, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, conforme o pastor Tiago pregou aqui na quinta-feira. Então nós precisamos ter coragem como crentes para enfrentar o desprezo do mundo. Nós precisamos ter coragem de abrir mão do controle da nossa autonomia, porque José, a partir do momento que ele recebe Jesus, ele perdeu o controle, perdeu a autonomia. Ele tinha o direito como pai de dar o nome no seu filho, esse direito lhe é tirado. É Jesus agora que você vai pôr o nome, José. Você tem planos para dar nome a essa criança, mas o nome dessa criança será Jesus. Tá, nós vamos ficar aqui? Não, José. Você vai fugir para o Egito, porque Herodes vai matar todas as crianças aqui, os bebês. Perdeu agora a autonomia. José, ele teve coragem para abrir mão do direito de controle. E nós precisamos disso quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Precisamos ter coragem de lidar com o desprezo do mundo. Precisamos de coragem para abrir mão e falar: Jesus, é teu. Não quero mais ter controle sobre mim mesmo, sobre as minhas coisas, mas tudo te pertence. E coragem para que reconhecer que, ainda que a vida seja assim, sem dúvida alguma, é a coisa mais extraordinária e maravilhosa que aconteceu conosco. Coragem para crer que, ainda que haja o desprezo do mundo, ainda que haja perca de autonomia, coragem para entender que é a coisa mais extraordinária e maravilhosa que pode acontecer conosco. Nós precisamos apenas nos render. Nos render. E o terceiro aspecto do Natal, capítulo de número 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes,
Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado. Ele era o rei dos judeus, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela lhe havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiver encontrado, avise, para que eu também possa ir matá-lo, adorá-lo. A verdade é matá-lo. Ele queria ir lá para matar o menino. Hipócrita, totalmente mentiroso Herodes. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, talvez crendo: que rei maravilhoso é esse, que rei bonzinho, que quer acolher o Messias e passar o trono para ele tão cedo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus, precisou Deus aparecer naqueles corações que estavam inocentes, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino. Agora a vida de José é regida pelo Senhor, perdeu o controle. E a sua mãe fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e o partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso, também não é para menos, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Irmãos, olha que tragédia, olha que coisa horripilante isso. Conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido, então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existiam. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhes disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino, a sua mãe, e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau, rei de Herodes, reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Esse terceiro aspecto do Natal que nós precisamos nos lembrar é que existe uma natural inimizade do coração humano
contra toda afirmação de soberania que se eleva acima dele. O nosso coração, ele tem uma inimizade natural com alguém que se coloca como soberano sobre o nosso coração. Tanto que é muito fácil aceitar Jesus como Salvador. Isso não é um problema para nós. O problema é recebê-lo como Senhor, como Rei. Sabe por quê? Porque todos nós temos o nosso palácio, nós temos o nosso trono, e nós estamos soberanamente sentados ali. Nós não queremos sair dali, nós não queremos abrir mão, nós não queremos ceder, nós não queremos renunciar, nós não queremos libertar o nosso coração dos nossos egos, das nossas vaidades, do nosso orgulho e daquilo que a gente acha que é. Nós não estamos dispostos. E sabe qual é o problema? Que quando um rei vem diante de outro reino, existem só duas alternativas: ou um desses reis cede, ou dá guerra, ou dá embate. E aqui, Herodes, ele reflete tudo aquilo que é o coração humano. Porque quando nós recebemos Jesus em nosso coração, as coisas não recebem ali um ponto final. A nossa inimizade, ela vai combatendo com Jesus até que nós somos vencidos, vez por vez. Mas nós resistimos bravamente. Nós temos uma pecaminosidade em nosso coração que nós resistimos. Nós não cedemos, continuamos com as coisas da velha natureza. Nós continuamos rivalizando com Deus. Jesus senta no trono, a gente vai lá, empurra ele do trono, arranca por baixo dele, fecha as portas do nosso palácio, e chega ao ponto de, em alguns momentos, a gente querer matar Jesus. Nós sabemos que o que eu estou falando aqui não é bobagem nem distante. Quantas coisas pequenas no nosso dia a dia a gente tem esse embate. Nós somos como Herodes. Nós não somos aqui como José, como Maria, como os pastores, como os magos. Nós somos como Herodes. O nosso coração, ele tende a sempre se levantar contra Jesus. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, ele diz: aquele que não odiar pai, mãe, irmãos, não pode ser o meu seguidor, o meu discípulo. Aqui não é que Jesus ele está incentivando para que a gente nutra um ódio pelos nossos familiares, não. O que ele está simplesmente dizendo é que todos os nossos compromissos diante de Jesus são menores. Só há lugar para um rei. Esse era o pensamento de Herodes. Vamos acabar com Jesus. O nosso deveria ser: só há lugar para um rei. Por isso eu estou saindo do trono e deixando que o rei, de fato e de verdade, assuma esse lugar. Porque nós vamos criando um Deus mascarado, um Deus estranho, formado à nossa imagem, porque para aquilo que não interfere tanto nas nossas decisões, que não tiram a gente do nosso lugar de conforto, esse Deus é acolhido, esse Jesus é acolhido. Mas no dia que ele me confronta e ele me aperta, ele já não serve mais. E a pergunta que nós podemos fazer para o nosso coração é: até que ponto nós amamos de fato esse rei? Até que ponto nós amamos Jesus? Nós amamos ele de verdade ou amamos só até o dia que ele reivindica algo nosso? Até o dia que ele vai exigir algo custoso para mim e para você, que ele vai dizer: pare de ser assim, não trate as pessoas assim,
Pare de pensar isso, de fazer isso. Abra mão do que você tem e me entregue. Será que nós amamos Jesus nesses momentos também? Que amar Jesus quando nós estamos no deserto, no vale, isso é fácil, nós só temos a Ele, mas quando Ele está pedindo algo de nós. Queridos, voltando lá para João, capítulo 1, verso 14. É isso que significa quando nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Significa que Ele acolhe na sua família gente de todo tipo. Significa que as nossas crises pessoais podem ser vencidas pela promessa realizada, porque Ele nasceu. Nada mais importa, nada mais importa. A esperança foi garantida. Significa que no nosso coração existe uma inimizade natural, mas nós precisamos deixar o Rei entrar. Natal significa salvação pela graça. Significa que comunhão com Deus é possível. Natal é a mensagem que Deus se deu a um trabalho infinito para se fazer alguém a quem podemos conhecer pessoalmente. Essa é a mensagem do Natal. Que possamos nos lembrar dela, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Que a palavra Natal tenha outro significado, tenha outro sentido, muito diferente daquilo que se é estabelecido hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.